Olá! Nessa aula vamos falar sobre os conceitos, as políticas e as funções dos estoques. O que é um estoque? O estoque é todo o material armazenado pela empresa para diversas funções na administração de seus materiais. Nós temos aí alguns tipos de estoque conhecidos, que são as matérias-primas utilizadas na produção de algum material, os produtos em processo, que são aqueles que estão na linha de produção ou durante a fabricação, em células, etc. Os produtos acabados, prontos para distribuição, e alguns produtos auxiliares, inclusive produtos de suporte à manutenção, à reposição, chamados itens de MRO. A função da gestão de estoques, do planejamento da gestão de estoques, é gerenciar o fluxo desses materiais e a armazenagem deles também, né? Pensando sempre em atender às necessidades dos demandantes, sejam clientes internos ou externos, e os recursos que a empresa disponibiliza. Então, a administração de estoques, a gestão de estoques, tem que se preocupar com esse trade-off entre não deixar faltar os itens ou os materiais para o cliente interno ou externo e, ao mesmo tempo, gerenciar os recursos disponíveis para isso. Porque estoque, a manutenção de estoque, ou seja, ter estoque na empresa, custa dinheiro. E, como toda empresa tem o objetivo de reduzir custos, ou seja, o objetivo maior na gestão de estoques é reduzir o estoque. Sempre ter o estoque o mais reduzido possível, mas não deixando de atender o seu cliente. Então esse é o desafio maior da administração de estoques, prover um nível de serviço ao cliente, interno ou externo, não deixando faltar o material, mas reduzir a necessidade de consumo de recursos, né, de investimentos, de despesas operacionais relacionadas ao estoque, né. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as razões para se manter o estoque e também razões para não se manter o estoque. Primeiramente, a empresa, o ideal seria não ter estoque zero, né? Esse é o objetivo das empresas, estoque zero. Mas, na operação diária, a gente sabe que isso é impossível. Na maioria dos casos, sempre tem que ter alguma coisa em estoque. Então, estoque zero é um objetivo, mas na prática quase que não se existe isso, né? Então, quais são as razões para se manter estoque? Primeiramente, para se ter um nível de serviço adequado ao cliente, seja o cliente interno ou o cliente externo, ou o cliente externo, né? Então, dentro desse conceito de manter um nível de serviço adequado, um nível de estoque, um nível razoável de estoque, permite à empresa oferecer respostas rápidas ao mercado. Por exemplo, a empresa tem determinado nível de estoque, às vezes até um pouquinho mais, e o mercado naquele momento demandou um produto além da previsão da demanda daquela empresa. Ou seja, houve uma demanda imprevisível, uma demanda esporádica de um item qualquer lá. Se a empresa tem estoque desse produto, capaz de atender essa demanda, ela consegue atender com rapidez essa demanda, ou seja, ela tem essa flexibilidade para atender demandas esporádicas, demandas imprevisíveis naquele momento ali. Então, ter estoque nesse sentido permite à empresa atender demandas imprevisíveis. Além disso, ter estoque permite à empresa oferecer disponibilidade do produto. Então, o objetivo da empresa é atender o cliente, seja interno ou externo. Seja, às vezes, uma empresa do mesmo grupo, às vezes um setor que transforma aquele tal material. Então, quando você tem estoque, você corre menos risco de que você não tenha aquele produto para entregar para o seu cliente. Então, uma razão forte para se manter estoque é disponibilidade desse produto, manter a disponibilidade desse produto para não haver falta, para não haver ruptura, é a chamada ruptura de estoque, né? Outra razão para se manter estoque seria um outro grupo. Então o primeiro deles é nível de serviço, que eu acabei de falar, e a segunda razão parece até contraditório, mas é para reduzir custos. Então manter um nível de estoque pode parecer paradoxo, mas ajuda a reduzir custo. Em que sentido isso? Por exemplo, numa linha de produção, se você tem determinada quantidade de estoque que permite fazer um lote de produção econômico, você vai otimizar os seus outros recursos, humanos, de máquinas e outros insumos, por exemplo. Então, o estoque nesse sentido, como um lote econômico de produção, permite uma redução do valor unitário daquele item produzido, né? Então, manter um certo nível de estoque
de matéria-prima, nesse caso, permite uma otimização da produção, né? Uma outra forma de reduzir custo mantendo estoque é também ganhando escala na distribuição e no transporte desse produto. Então, se você tem, por exemplo, que fazer uma determinada entrega em uma região e se você não tiver estoque suficiente para atender todos os clientes, o que vai acontecer? Você vai ter que mandar o caminhão com algum produto, depois, quando aquela mercadoria chegar de novo no armazém, você vai ter que mandar de novo outro veículo. Então, essa quantidade de vezes que você vai ter que entregar onera a empresa. Então, quando você consegue, esse é um exemplo, tá? De como que a gente otimiza o custo, reduz o custo, usando o estoque no transporte. Você consegue consolidar uma carga e fazer uma entrega, um veículo só fazer todas as entregas numa mesma viagem. Esse é um exemplo de que você está usando o estoque, uma quantidade maior, para otimizar aquela capacidade de transporte. Então, você vai ter um custo de transporte unitário reduzido, né? Uma outra forma de o estoque ajudar a reduzir custos seria da seguinte forma. Se você tem estoque de um determinado item e, de repente, houve uma demanda exagerada na produção e aquele item foi consumido, ou o próprio cliente, houve uma demanda que você acabou tendo que despachar mais mercadorias, e se você tem estoque suficiente para atender essas demandas extraordinárias, vamos dizer assim, você não precisa se preocupar em fazer compras emergenciais, né? Então, por exemplo, a produção pede 1000 unidades daquele item, e você tem, por acaso, naquele momento, 5.000 unidades daquele item em estoque. Então você vai atender tranquilamente a produção, vai sobrar 4.000 itens sem problemas. Por acaso, se for o contrário, a produção necessita de 1000 unidades daquele item para atender um pedido de produção emergencial, e você só tem 800, o que vai acontecer? Você tinha um estoque reduzido, né, por uma gestão ali para reduzir o máximo o estoque e tal, mas você vai ter que comprar aqueles 200 e até algo mais para os próximos pedidos de forma emergencial. Essa compra emergencial pode onerar a empresa, né? E além disso, a gente pode usar o estoque para sempre otimizar nossa estrutura, nossa capacidade produtiva, nossa capacidade de transporte. É esse o conceito de usar estoque para reduzir custo, sempre ganhando escala, sempre eliminando custos extras para a empresa. Então, por incrível que pareça, estoque, manter um certo nível de estoque, também ajuda a reduzir custo para a empresa. Falando agora um pouquinho das razões para não se manter estoque, lembrando que o objetivo é manter estoque zero, mas na realidade é sempre necessário manter um certo nível de estoque. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre estoque de segurança, nível de estoque, etc. Mas, dentre as razões para não se manter estoque, ou se manter o estoque cada vez mais reduzido na empresa, nós temos o primeiro deles é o custo. Estoque custa dinheiro. Nós vamos falar também disso mais para frente, quais são os custos de estoque, como calcular isso, né? Então, manter estoques desnecessários ou elevados na empresa reduz a lucratividade da empresa, aumenta os seus custos, as suas despesas operacionais. Então, um grande problema de se manter estoque, o primeiro deles é custo, né? O segundo motivo para não se manter estoque é que, normalmente, manter estoque na empresa, esse estoque serve para encobrir problemas de qualidade. Isso, inclusive, faz parte da filosofia japonesa, do just-in-time, do lean manufacturing, da qualidade total. O que significa isso? Normalmente, as operações das empresas, os processos, o certo é eles estarem azeitados, eles estarem perfeitamente corretos, sem falhas, sem erros e tal. Quando você tem um certo nível de estoque, por exemplo, uma máquina está dando um problema, está dando um certo refúgio de material, está exigindo mais matéria-prima. Se você tem estoque de sobra de matéria-prima, essa máquina não vai parar nunca. Você vai pegar aquele refúgio, vai descartar e tem sempre matéria-prima para repor aquele produto. Se você tem um estoque mais controlado, esse problema vai aparecer, porque a máquina vai parar. Ela refugou tantos itens lá, tantas unidades, e ela está pedindo mais e não tem. O seu nível de estoque é reduzido. Então vai evidenciar aquele problema naquela máquina. Então, um dos problemas do estoque, uma das razões para não se manter estoque é que ele geralmente encoberta problemas de gestão, problemas de processo, problemas de qualidade, né? Uma outra razão para não se manter estoque é que os produtos podem se tornar obsoletos
ou vencidos rapidamente, né? Então tem produtos que têm a validade muito reduzida, por exemplo, refrigerados, laticínios, produtos alimentares em geral, né, que tem menos conservantes, etc. Então quando você tem um alto nível de estoque, você tem um risco maior de que haja perda desses produtos por prazo de validade ou por obsolescência. Como é que funciona a obsolescência? É um vencimento, talvez até tecnológico, né? Por exemplo, você tem um estoque elevado de celulares, comprei 10 mil unidades daquele modelo de aparelhos de smartphone e passou alguns meses, esse smartphone já saiu de moda, né? Já não é mais tão demandado assim. Então você teve um investimento num produto que hoje não vale mais tanto quanto valia antes. Então o risco da obsolescência é uma razão também para não se manter estoque. E dentro até do custo de estoque, eu falo até como um adendo, estoques elevados exigem grandes espaços, né? A gente tem visto aí em projetos de consultoria, nos nossos projetos de consultoria, quando a gente pergunta qual é o seu problema, um dos problemas mais citados, problemas logísticos mais citados eu não tenho espaço para armazenar meus produtos. A maioria das empresas fala isso, eu não tenho espaço, meu armazém é pequeno, eu estou tomando corredores, etc. Então o estoque excessivo, ele causa esse problema de ocupar espaços desnecessariamente, né? Então ele está dentro inclusive do custo de estoque, porque se você tem que manter espaço para armazenar, esse espaço mantido é custo de estoque, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Mas de uma forma geral, causa um problema operacional também. Excesso de estoque atrapalha corredores, atrapalha de diversas formas a empresa, né? Inclusive é um inimigo número 1 do 5S, né? Do programa de gestão da qualidade 5S. O estoque em excesso, né? É um inimigo disso. Tudo bem, pessoal? Obrigado.